Olá, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E para falar um pouquinho sobre as mulheres, convidamos uma jovem mulher, deputada Anne Ortiz, que hoje nos visita aqui nos nossos estúdios e que vai falar um pouquinho do seu trabalho nesta área, de como ela vê a questão da mulher atualmente, seja do ponto de vista político, econômico, ou mesmo sobre os seus direitos, inclusive de ser mulher, não é? Tudo bom, Anne? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui hoje contigo. Acho que a gente poder, nesse mês de março, né, que é o mês da mulher, mas que não seja só o mês de março, né, que a gente discuta esses assuntos, que a gente fale sobre direitos iguais, sobre liberdade, sobre a mulher poder ser o que ela quiser. Eu sempre bato nessa tecla e muitas vezes tenho uma opinião bem crítica em relação a grupos, até mesmo grupos que dizem defender as mulheres, de que não é raro ver estes mesmos grupos condenando certo comportamento de algumas mulheres, como, por exemplo, hoje em dia, mulheres que têm uma vontade ou um interesse maior de ficar em casa, de cuidar dos filhos, que abrem mão da carreira para se dedicar integralmente a esse papel de mãe. Então, quando a gente fala sobre as mulheres, eu acho que é muito importante a gente discutir o papel da mulher, principalmente os direitos que a mulher tem, de buscar os direitos iguais, da igualdade na nossa sociedade, no mercado de trabalho. Acho que já avançamos muito, né? Muito mesmo, na questão dos direitos e das liberdades, mas que a gente continue com essa luta sempre, da mulher poder ser o que ela quiser. E também do combate à violência, né? Que se vê muito ainda, os números são assustadores, e muitas vezes eu digo, os números, eles representam a realidade, ou muitas mulheres ainda não têm coragem de dizer, de denunciar o agressor, da violência dentro de casa, da violência dentro das famílias. Então, a gente poder discutir isso e fazer com que as mulheres se conscientizem de que elas podem dizer que não e devem dizer que não. Que o não tem que estar no vocabulário nosso, né? E essa questão da agressão, não só a vergonha, muitas vezes, mas também o medo por causa das ameaças. E as ameaças, muitas vezes, são bem sérias, bem concretas, e existe razão para se ter esse temor. Mas eu creio que as mulheres não devem ficar esperando muito. No primeiro sinal de que há uma agressão, um desrespeito, uma violência física, não só a psicológica, né, já se deve denunciar para que isso não vá se agravando e chegar a um ponto muitas vezes irreversível ou com ameaças mais graves, não é? Exatamente, e começa, né, muito bem colocado, começa muitas vezes com a agressão psicológica, né? Com aquela pressão psicológica, e isso vai aumentando cada vez mais, vai se tornando uma violência muito forte e vai colocando a mulher numa situação de medo, de buscar ajuda. Muitas vezes essas mulheres dependem economicamente do companheiro e acabam se submetendo ou não tem outra alternativa, né? E também dentro das delegacias. A gente discute muito sobre a questão da rede de apoio, de não culpar a mulher. De muitas vezes a mulher chega na delegacia para falar sobre a agressão que sofreu e aí quem recebe essa mulher lá não está preparado o suficiente para isso, tem também um comportamento machista e acaba culpando a vítima. E aí a gente vê que essas mulheres são desestimuladas a prosseguir com a denúncia, a denunciar, a dizer, mas o que tu fez? Mas então, como é que foi? O que gerou esse comportamento? E buscando justificativas que não justificam, né, um comportamento como esse. Então, essa luta, eu sempre digo isso, que não pode ser também uma luta só das mulheres, é das mulheres e dos homens. O machismo também não está só nos homens. O machismo também está nas mulheres. E muitas mulheres que têm um comportamento machista em relação a outras mulheres. Isso a gente vê o tempo todo, em todos os lugares. E tem que ser a nossa função também denunciar esse tipo de comportamento.
Então, que a gente possa combater, alertar e conscientizar mulheres e homens de toda a questão que envolve as mulheres. A questão dos direitos e a questão da violência também, que é um dos pontos mais graves, né? Que a gente tem que, muitas vezes, em alguns municípios que eu vou e visito e discuto isso com as mulheres, muitas vezes a gente vê que ainda tem um cobertor, sabe? Que encobre isso, porque muitas vezes as pessoas se conhecem, fazem parte daquela sociedade e tem muito medo de se expor. Muito medo de se expor e de imaginar o que os outros vão dizer. Mas não é o que os outros vão dizer da vítima. Quem é culpado é o agressor e não a vítima. Verdade, mas as pessoas pensam, não, isso não é tanto assim, o machismo já é muito pouco, mas é uma coisa velada. Por exemplo, essa questão de direitos, principalmente assim em classes mais baixas, não é? Economicamente falando, é bem comum aceitar que um homem tenha outros relacionamentos, outras companheiras, mas no momento que isso acontece com uma mulher, é morte na certa quase, não é? Não é admissível. Então existe sim esse preconceito, não só a questão de preconceito neste caso, mas dois pesos e duas medidas. Algo que é aceito normalmente pela sociedade, como tu disseste, muitas mulheres condenam se existe uma mulher com mais de um companheiro, mas ao contrário não é verdade, isso é aceito. E aí existe aquela questão da possessividade, dos ciúmes, enfim, não é? Esses relacionamentos entre pessoas são muito frequentes e muito mais, digamos, um número muito maior do que se pensa. Até porque quem vive assim na área da saúde, no dia a dia, atende medicina comunitária ou emergências, se vê bastante casos. E eu tenho certeza que quem trabalha na área ali policial, mais frequente ainda, não é? É verdade, é identificar os relacionamentos abusivos e saber que eles estão em todas as classes, né? Em todas as classes sociais também. Eu diria que estava colocando aqui, falando sobre esse tipo de comportamento e o comportamento dos homens em relação às mulheres, e aí a gente vê muitas vezes mulheres, até mulheres conhecidas, aqui não vou citar nomes, mas fazendo um desfavor à causa das mulheres, por exemplo, dizendo, outro dia que eu li, de uma artista que é bem conhecida, dizendo que a mulher tem que servir ao homem, que a mulher tem que estar sempre disposta a ter relações sexuais quando ele quiser, porque isso, se a mulher não tiver relações sexuais com o marido quando o marido quiser, pode abrir uma porta para o marido ter outras relações extraconjugais. Então a gente pensa, que desfavor que essa mulher faz em relação à causa das mulheres poderem ser donas do seu próprio corpo e das suas vontades e poder dizer não e poder ter relação, seja com o marido ou com o companheiro, enfim, com quem elas quiserem, quando elas quiserem. E não estar à disposição dos maridos como se fosse pertencente aos maridos e a objetificação da mulher, a mulher como algo que está ali para servir o marido, seja da forma que for. Então eu estava lendo isso e falei, que desserviço que essa pessoa faz, e ainda a gente vê um discurso desse vindo de uma mulher e pregando isso, dizendo que é assim que as mulheres têm que se comportar e a forma do comportamento das mulheres, de como as mulheres têm que ter. Então, e isso abre uma brecha muito grande para a violência, né? Acaba e também faz com que a mulher seja subjugada e aceite esse tipo de comportamento dos homens, principalmente dentro de uma relação. Verdade, olha, são tantas nuances aí, não é? Tantas coisas diferentes, tantos relacionamentos diferentes, é impossível de se generalizar, né? Todos os relacionamentos devem ser analisados, avaliados, conversados,
e se buscar sim os seus direitos. Que ainda a mulher, apesar de dizerem que a mulher é o lado mais forte, mas ela ainda é mais frágil, sim. Eu penso que sim, em vários aspectos, né? Mas isso a gente pode conversar mais um pouco, né, logo depois dos nossos comerciais. Continue conosco que a gente já volta batendo esse papo aqui com a deputada Anne Ortiz. Estamos de volta e continuamos a conversar com a deputada Anne Ortiz, falando sobre mulher, uma vez que estamos no mês internacional da mulher, dia 8 é o dia oficial aí, mas todo mês se comemora e se debate muito, não é, Anne, sobre os direitos da mulher, a mulher no mercado de trabalho, e é este assunto que agora neste bloco eu gostaria de conversar contigo. Como tu vês assim a inserção da mulher no mercado de trabalho, se os direitos estão se tornando iguais ou ainda há diferenças, porque hoje a gente vê muitas famílias aí que elas são aí capitaneadas pelas mulheres, não é? Nem sempre é aquela família patriarcal, e sim um modelo matriarcal em muitos casos, não é? É verdade, eu acho que a mulher está conquistando seu espaço no mercado de trabalho, ocupando postos de diretoria, dentro da decisão, né, os espaços de decisão. Acho isso extremamente importante. Bom, eu venho de uma família neste modelo matriarcal, assim, onde o nosso eixo central, a nossa liderança, digamos assim, familiar sempre foi uma mulher, e nela sempre nós nos inspiramos. Tanto os filhos quanto os netos. A minha avó, a dona Assunção, sempre esteve à frente dos negócios e à frente da família, sempre cuidando da família como uma grande matriarca que através do exemplo, eu acho o exemplo fundamental, doutora Eliane, fazendo um parênteses assim, que a gente precisa muito do exemplo. Acho que a gente discutir as questões são muito importantes, mas o exemplo é a grande mola, né, que vai nos impulsionar a chegar onde a gente quer chegar. Então, o que nos impulsionou, cada um de nós, e aí eu falo do meu exemplo, de com 18 anos, abrir o meu primeiro negócio, abrir as portas da minha pequena empresa, eu tive uma microempresa individual, e isso foi o exemplo que eu tive, né, de alguém que nunca determinou dentro da família o que era a função de mulher e o que era a função de homem. A função que você decidir escolher para sua vida, o que você quiser fazer, você pode fazer. Então, eu acho que esse exemplo que a gente sempre teve foi o que me colocou dentro do mercado de trabalho, foi o que me fez poder investir no meu negócio, poder ter o caminho dentro da iniciativa privada que eu sempre quis ter e sempre acreditei. Também depois, da mesma forma, como quando eu decidi participar da política, participar mais como candidata, não... claro, eu sempre tive a minha participação dentro da sociedade, sempre fiz movimentos dentro das comunidades carentes, levava curso para dentro das comunidades carentes, para incentivar outras mulheres também a buscar o seu espaço dentro do mercado de trabalho. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente poder ter um emprego, poder gerar renda, seja empreendendo ou trabalhando, enfim. Eu acho que ambos se complementam e isso traz dignidade para dentro das famílias, né? O que as pessoas buscam. E hoje as mulheres estão à frente das famílias, muito mais do que era na época da minha avó. Muito mais do que era na época de uma mulher que teve que trocar de país com 30 e poucos anos, porque o pai dela disse, você vai atrás do seu marido. Mas chegando aqui no Brasil, ela disse, não, tudo bem, agora que eu cheguei aqui, eu tenho que fazer por mim, porque se eu não fizer por mim e pelos meus filhos, ninguém vai fazer. Então, se muda a imagem, sabe? E a imagem que ela coloca através do trabalho, através da dedicação para toda a família e não através de uma imposição. Então eu acho que esse exemplo que eu tive a grande sorte de ter, porque nunca pensei assim, não vou participar da política porque lá não é lugar de mulher. Eu sempre fiz o que eu quis porque nunca tive
aquele pensamento de dizer, mas será que isso é para mim ou não é? Sim, é para todo mundo. É pra, profissão de mulher. É para quem quiser. Eu acho que a mulher tem que fazer o que ela quiser fazer, tem que poder escolher a profissão que quiser, atuar da forma como quiser, e sempre incentivando outras mulheres, encorajando outras mulheres também. Eu acho que esse é o que a gente deve fazer, o exemplo, né? Hoje eu sou advogada e nas carreiras jurídicas a gente vê diversas mulheres ocupando postos que antes eram espaços exatamente exclusivos dos homens, né? Inclusive dentro da política. Então, a gente tem dentro dos partidos políticos uma cota de gênero e muitas vezes se fala, é cota das mulheres. Não, é do gênero, né? Um dia que a gente tiver muito mais mulheres querendo participar da política, os homens terão que preencher um espaço também ali obrigatório. Então, eu acho que essa participação, e é uma participação de ambos, né? Não de direitos, não de mais direitos, mas que a gente tenha igualdade de direitos dentro do mercado de trabalho, dentro da política, dentro dos espaços de decisão, dentro das famílias também, que nós antes falávamos sobre família, sobre violência dentro das famílias. Eu acho que as mulheres também podendo construir uma sociedade, né? E com certeza a gente vai ter uma sociedade muito melhor se essa sociedade for uma sociedade mais igual e que respeite a todos. Já melhorou bastante, Anne, mas há pouco tempo eu vi também alguns dados estatísticos mostrando que as mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho ainda têm salários mais baixos comparativamente aos homens com as mesmas funções, os mesmos cargos, não é? Então, se percebe que há uma diferença nítida ainda. Sim, ainda existe, por isso que eu digo que a gente avançou bastante, mas ainda não atingimos o nosso objetivo. Acho que a gente tem que sempre batalhar por isso e mostrar que as mulheres têm capacidade e competência tanto quanto os homens para gerir uma empresa, para serem donas do seu empreendimento, porque as mulheres também são empreendedoras. Nós vemos mulheres ocupando grandes cargos em grandes empresas, mas muitas vezes elas têm uma dificuldade muito maior ou têm que provar muito mais a sua capacidade e a sua competência para chegar naquele lugar. Então, e dentro da política acaba sendo a mesma coisa. Eu vou contar rapidinho, se a gente tiver um tempinho, sobre uma cena que eu vi que me deixou muito triste. Eu estava entregando panfleto, na época eleitoral, distribuindo panfleto junto com uma candidata vereadora de uma cidade. E era uma candidata, nem era do meu partido, mas era uma mulher. Eu falei, vem cá, peguei ela pela mão. Falei, eu gosto de ver mulheres participando da política, eu vou te ajudar. E a gente entregou o panfletinho dela para uma senhora que passava, e essa senhora pegou o panfleto e falou, Deus me livre, eu não voto em mulher de jeito nenhum. Então, a gente tem que combater o machismo que vem de ambos os lados, sabe? E mostrar que as mulheres podem e sabem muito bem fazer o seu trabalho, e a gente tem que continuar essa luta, né? Com certeza. Então, o mês de março, a gente aproveitar esse mês para comemorar, acho que as conquistas que nós já tivemos ao longo de muitos e muitos anos, mas também para reafirmar que a luta continua e que a gente ainda tem muito que buscar ainda. Isso aí, até as coisas entrarem aí numa harmonia, não é? Entre homens e mulheres. Exato. Mas a gente vai de novo fazendo um breve intervalo e terminamos aqui o nosso último bloco, depois ainda conversando com a deputada Anne Ortiz. Voltamos e no encerramento do nosso programa a gente quer falar um pouquinho da mulher Anne Ortiz, não é? Essa jovem mulher, mas cheia de energia, muito inteligente, que já está aí, não é? Representando tantas outras mulheres e, claro, né, toda a nossa população buscando o melhor, né, que se tem aí para melhorar a qualidade de vida de todos. Mas, Anne, existem planos aí de se candidatar novamente este ano, de ir à reeleição? Como é que estão as coisas aí? Olha, a minha ideia é concorrer à reeleição. Eu acho que a gente tem muito que fazer ainda no Parlamento Gaúcho.
eu tenho um projeto que eu considero um projeto muito importante do meu mandato, esse primeiro mandato, que é o fim da pensão vitalícia, que era paga aos ex-governadores. E eu tenho outros tantos projetos já protocolados na casa, que estão tramitando nas comissões, e eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer ainda no Parlamento Gaúcho. Por isso que, provavelmente, né, em outubro eu concorra à reeleição. Isso ainda, claro, passa pelo partido, a gente ainda tem as convenções, enfim, mas por enquanto é uma pré-candidatura. Mas eu acho que a gente, aproveitando aqui a oportunidade de estar no teu programa, de falar um pouco sobre as mulheres, sobre a participação das mulheres, principalmente as mulheres dentro do parlamento, né? Nós somos ainda muito poucas. Somos a maioria da população, mas ainda muito poucas dentro dos parlamentos, sejam os parlamentos municipais ou a nossa Assembleia Legislativa e também na nossa representação no Congresso Nacional. Então, aproveitando que é um ano de eleição e que a gente está no mês das mulheres, eu queria deixar aqui um convite para as mulheres para participarem da política, para as mulheres concorrerem também aos cargos eletivos e dizer que o lugar da mulher também é na política. Bem, Anny, e como tu disseste lá no início, né, vamos buscar aí participar cada vez mais dessa sociedade, defender sim os direitos da mulher, buscar maior qualidade de vida, porque eu penso que homens e mulheres podem desfrutar muito mais um do outro, tanto no espaço corporativo, quanto nas famílias, quanto nos seus relacionamentos, né, onde houver mais respeito. Todos ganham, não é só a mulher que ganha mais respeito, mas com certeza a mulher que é respeitada vai, por sua vez, também respeitar. Então, é uma via de duas mãos, não é? Ao contrário, também é verdade, sim, não é uma regra, mas a gente vê que a mulher ainda precisa galgar, sim, postos, né, nas empresas, no trabalho e na política. Então, né, a gente também quer incentivar aquelas que têm aquela veinha política aí, né, de ocupar mais espaços que se tem lá. Então, coragem e determinação. Exatamente. E lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigada, viu, doutora Eliane? Prazer. Obrigada também, está sempre convidada a estar aqui conosco, né, trazendo um pouco desse incentivo, um pouco de todos os trabalhos que são realizados, porque as pessoas criticam bastante, Anny, mas não apontam muitas vezes aquilo que é feito de bom. Muita coisa boa é feita, sim, que nem sempre aparece. Então vamos destacar aquilo que é bom, né, aquilo que faz a gente viver bem. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço e espero poder estar aqui outras vezes discutindo diversos assuntos, né, que a gente pode ter aí ao longo desse ano, e quem sabe a gente poder falar não só de mulheres aqui, mas também de projetos do nosso estado e de futuro, né, que futuro que nós queremos, porque a gente vive um momento bem conturbado aí, não só da política, mas da nossa economia também, e a gente poder traçar linhas, né? O que a gente quer para o nosso futuro do nosso estado, o nosso futuro do nosso país. Temos que planejar já, olhar lá na frente. Então, será um prazer recebê-la sempre e nós voltamos amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá! Viver Bem.